Liturgia do dia 13 de novembro de 2022, 33º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça, e as nações com equidade, e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará, com justiça julgará. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando,
comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo reflete sobre o sentido da história da salvação e diz-nos que a meta final para onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra, da felicidade plena, da vida definitiva. Este quadro, que deve ser o horizonte que os nossos olhos contemplam em cada dia da nossa caminhada neste mundo, faz nascer em nós a esperança. E da esperança brota a coragem para enfrentar a adversidade e para lutar pelo advento do reino. Na primeira leitura, um mensageiro de Deus anuncia a uma comunidade desanimada, cética e apática que Yahvé não abandonou seu povo. O Deus libertador vai intervir no mundo, vai derrotar o que oprime e rouba a vida, e vai fazer com que nasça esse sol da justiça que traz a salvação. O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer até a segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos, encaminhada na história, é comprometer-se na transformação do mundo, de forma a que a velha realidade desapareça e nasça o reino. Esse caminho será percorrido por meio de dificuldades e perseguições, mas os discípulos terão sempre a ajuda e a força de Deus. A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto esperamos a vida definitiva, não temos o direito de nos instalarmos na preguiça e no comodismo,
aliando-nos das grandes questões do mundo e evitando dar o nosso contributo na construção do reino. Com relação ao Evangelho, estamos em Jerusalém, nos últimos dias antes da paixão. Como acontece com os outros sinóticos, também Lucas conclui a pregação de Jesus com um discurso escatológico onde se misturam referências à queda de Jerusalém e ao fim dos tempos. Na versão lucana, Jesus está nos átrios do templo com os discípulos. Na versão de Mateus e de Marcos, Jesus está no Monte das Oliveiras. É a contemplação das belas pedras do templo que leva Jesus a esta catequese escatológica. O discurso escatológico que Lucas nos traz é uma apresentação teológica onde aparecem em pano de fundo 3 momentos da história da salvação: a destruição de Jerusalém, o tempo da missão da Igreja e a vinda do Filho do Homem, que porá fim ao tempo da Igreja e trará a plenitude do reino de Deus. O texto começa com o anúncio da destruição de Jerusalém. Na perspectiva profética, Jerusalém é o lugar onde deve irromper a salvação de Deus, e para onde convergirão todos os povos empenhados em ter acesso a essa salvação. No entanto, Jerusalém recusou a oferta de salvação que Jesus veio trazer. A destruição da cidade e do templo significa que Jerusalém deixou de ser o lugar exclusivo e definitivo da salvação. A boa nova de Jesus vai, portanto, deixar Jerusalém e partir ao encontro de todos os povos. Começa assim uma outra fase da história da salvação. Começa o tempo da Igreja, o tempo em que a comunidade dos discípulos, caminhando na história, testemunhará a salvação a todos os povos da terra. Vem depois uma reflexão sobre o tempo da Igreja, que culminará com a segunda vinda de Jesus. Como será esse tempo? Como vivê-lo? Em primeiro lugar, Lucas sugere que após a destruição de Jerusalém, surgirão falsos messias e visionários que anunciarão o fim. Lucas avisa: não sigais, não ides atrás deles, e esclarece: não será logo o fim. A destruição de Jerusalém, no ano 70, pelas tropas de Tito, deve ter parecido aos cristãos o prenúncio da segunda vinda de Jesus, e alguns pregadores populares deviam alimentar essas ilusões. Mas Lucas, que escreve durante os anos 80, está comprometido em eliminar essa febre escatológica que crescia em certos setores cristãos. Em lugar de viverem obcecados com o fim, os cristãos devem preocupar-se em viver uma vida cristã cada vez mais comprometida com a transformação deste mundo. Em segundo lugar, Lucas diz aos cristãos o que acontecerá nesse tempo de espera. Paulatinamente irá surgindo um mundo novo. Para dizer isto, Lucas recorre a imagens apocalípticas. Há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e, em diversos lugares, fome e epidemias. Haverá fenômenos espantosos e grandes sinais no céu. Citações essas muito usadas pelos pregadores populares da época para falar da queda do mundo velho, o mundo do pecado, do egoísmo, da exploração e do surgimento de um mundo novo. A questão é, portanto, esta: no tempo intermediário entre a queda de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus, o reino de Deus ir-se-á manifestando. O mundo velho desaparecerá e nascerá um mundo novo. Recordemos que os discípulos não devem esperá-lo de braços cruzados, à espera que Deus faça tudo, mas devem empenhar-se na sua construção.
É claro que a libertação plena e definitiva só acontecerá com a segunda vinda de Jesus. Em terceiro lugar, Lucas põe os cristãos de sobreaviso para as dificuldades e perseguições que marcarão a caminhada histórica da Igreja pelo tempo afora, até a segunda vinda de Jesus. Lucas lembra-lhes, contudo, que não estarão sós, pois Deus estará sempre presente. Será com a força de Deus que eles enfrentarão os adversários e que resistirão à tortura, à prisão e à morte. Será com a ajuda de Deus que eles poderão até resistir à dor de ser atraiçoados pelos próprios familiares e amigos. Quando Lucas escreve este texto, tem bem presente a experiência de uma igreja que caminha e luta na história para tornar realidade o reino, e que nessa luta conhece os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição e o martírio. As palavras de alento que ele aqui deixa, sobretudo a certeza de que Deus está presente e não abandona os seus filhos, devem ter constituído uma ajuda inestimável para esses cristãos, a quem o Evangelho se destinava. O discurso escatológico define, portanto, a missão da Igreja na história, até a segunda vinda de Jesus: dar testemunho da Boa Nova e construir o reino. Os discípulos nada deverão temer. Haverá dificuldades, mas eles terão sempre a ajuda e a força de Deus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.